Irmãos e ouvintes, o texto em si já dispensa o nosso comentário. Eu gosto de falar, irmãos, e olha, não é bem redundante, mas olha, você está com um livro, que dentro desse livro tem 66 livros. Dá para entender esse mistério, meus irmãos? 66 livros sagrados que está na sua mão. Faça o bom uso dela. Examina ela de noite e de dia. Ouça atentamente a voz do Senhor através da palavra. Seja humilde para reconhecer os seus pecados, os seus erros, mas se renda às palavras de Cristo através da palavra da Bíblia Sagrada. E hoje vamos falar um pouquinho a esse respeito, porque olha, através da Bíblia, através da palavra, nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, porque nós não merecíamos tamanha salvação. Através da palavra, Ele se revela, o nosso Senhor se revela a nós. Então não cabe a você sair por aí perguntando, como Deus é, o que Ele faz, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele deixou de fazer. Você está com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus na sua mão, que tem todas estas respostas para você. Lemos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus, primeiramente, ela é viva. Viva! A palavra de Deus, ela é viva. Que mais? Eficaz. Que mais? Aleluias! E mais penetrante do que qualquer espada que corta de dois gumes. É mais penetrante do que uma espada. Mas o que mais me chama a atenção, que os crentes diante desta palavra, não conseguiram ainda ir a fundo diante desta fonte que é a Bíblia Sagrada. Parece que a Bíblia Sagrada para muitos é um enfeite. Parece que a Bíblia Sagrada para muitos é só para deixar em casa num cantinho. Parece que a Bíblia Sagrada está se tornando uma peça de museu. Mas para os crentes salvos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E a palavra, ela fala com todas as letras. Ela é viva, eficaz e ela é penetrante. Corta, mas corta fundo, viu? Se a palavra mexer em você hoje, glorifica Ele, porque é sinal que Ele te ama. Se você sentir aí, está doendo, mexeu logo na ferida, mexeu logo num ponto bem escondidinho da minha vida, fica tranquilo, porque além de ser a palavra vida, eficaz e penetrante, corta igual a espada, ou mais do que uma espada de dois gumes, também ela traz a cura, traz a libertação, traz o alívio para a alma. E vai mais além. Ela é tão profunda, é tão poderosa, que ela vai até a divisão da alma. Vai à divisão da alma. Vai lá no oculto, lá no escondido. A palavra de Deus, ela vai fundo, ela confronta-nos. E é tão interessante, meus irmãos, que esta palavra, ela é viva, sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Já que estamos falando na palavra viva, ela vai mexer com alguém nesta tarde. Ela vai mexer com alguém que está precisando desse toque, desse confronto que a palavra do Senhor vai até você.
E além disso, meus irmãos, o Senhor, conhecendo a intenção de cada coração, vem a palavra que é viva, eficaz e penetrante, vai à divisão da alma e traz ao consciente de cada ouvinte que Deus quer tratar com cada uma delas, ao ponto que elas possam ser humildes para reconhecer que esta palavra não é o pastor que está direcionando a uma pessoa, a uma determinada pessoa na igreja, mas é o próprio Deus demonstrando o seu grande amor pelas almas. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, é apta para discernir os pensamentos e também intenções do coração. Imagine se Deus desse capacidade para eu discernir a intenção dos corações de vocês, só de vocês que estão aqui. Eu não iria conseguir resolver tudo isso. Eu não ia conseguir administrar tudo isto. Mas a palavra do Senhor faz isto. A palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, penetrante e vai à divisão da alma e do espírito. E vai à divisão da alma e do espírito, vai ao fundo. E ela é tão inspirada que ela vai lá no ego do cidadão. Ele vai lá no ego do cidadão, que fala, eu sou crente já há 2, 3, 4 décadas, então tem que ser respeitado. Meu irmão, presta bastante atenção. O maior que deu a nós o exemplo, que é o Salvador, mesmo ele se identificando e dizendo para todo mundo que ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, ele demonstrou sua humildade para reconhecer o quanto a humanidade precisava da ajuda dele. Ele nunca negou isto. Mas quando a pessoa está no egoísmo, ou quando a pessoa acaba buscando refúgio, ou buscando sustentação pelo tempo que você é crente, e deixe a palavra de Deus e acha que já tem uma razão já formada, você tem o certo na sua mente, tem que ser do seu jeito. Presta bastante atenção, eu lanço para todos vocês uma palavra, que isso vai encaixar na vida de quase todos aqui, vai encaixar na vida daqueles que tiveram já um encontro com Deus, vai encaixar. Quando chegamos pela primeira vez à igreja, como era a nossa vida? Como era a sua vida? Como que você entrou por essa porta pela primeira vez? De que maneira que você chegou? Talvez você se recorde, talvez num domingo que passou sábado todo em uma balada, ou se prostituindo, ou na bebida, nas drogas, e você nem sabe como chegou à igreja. Mas aquele dia que você entrou pela primeira vez na igreja, ficou marcado para a sua vida, para nunca se esquecer. E desde aquele dia que você colocou teus pés na casa do Senhor, a sua vida mudou completamente. Por quê? Porque a palavra do Senhor surtiu efeito na sua vida. Nós não podemos, irmãos crentes em Cristo Jesus, mantermos uma vida cauterizada. Uma vida que nós só olhamos para uma direção. Uma vida que nós só olhamos para esta verdade absoluta. Mas Jesus nos dá o direito de nós olhar para todos os lados, porque de repente você está olhando para a direita, na sua esquerda tem uma alma precisando da sua ajuda. Se você olha só nesse foco, só numa direção, de repente atrás de você tem alguém pedindo socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre. De repente você é abordado por um pedinte, por alguém que chega numa rua, num semáforo, quando se fecha, você tem que respeitar o semáforo, porque senão a coisa pode ficar feia para o seu lado, então você fica ali, de repente você é abordado por alguém da rua,
E você, a primeira coisa que vem na tua mente, ele quer dinheiro. E muitas vezes essas pessoas não querem dinheiro, querem ouvir uma palavra de Deus da sua boca. Mesmo que você fale, ô cidadão, Jesus te ama. Mesmo que você fale para aquela pessoa, olha, Jesus ele quer te salvar, mas você precisa dar lugar. Mesmo que você fale isto, eu tenho certeza que aquela palavra vai cair como uma dinamite no coração do pecador. Ele fala, não, eu estava precisando ouvir isso de alguém falar para mim. Eu precisava ouvir essa mensagem. E aí a gente nota que nós achamos que somos crentes o suficiente para não depender mais da misericórdia de Deus. Achamos que somos. Na verdade, meus irmãos, que nós estamos num planeta chamado Terra, num país chamado Brasil, onde a violência parece que quer tomar domínio em todas as áreas da sociedade, onde a gente nota que a verdade, ela parece que tem mais sustentação do que onde a mentira, ela tem mais sustentação do que a verdade. Onde que mentir se tornou normal. Onde que usar de engano se tornou normal. Onde que se usar de engano com o próprio irmão, com a própria irmã, isso é normal, Jesus não vai levar em conta. Apesar de uma pequena mentira, é uma mentirinha de brincadeira, muitas vezes, né? A mentirinha não tem problema. A mentirinha não é pecado. Jesus não vai levar em conta. E ele começa a criar esse ambiente. Eu minto hoje, minto amanhã, faço isso, faço aquilo, e vou fazendo. E fala, Jesus é misericórdia e poderoso. E quanto menos pensa, a mente dele está cauterizada. E ele não consegue enxergar a misericórdia de Deus. Porque o pai da mentira o induziu e o conquistou para viver mentindo e viver uma vida de mentiras. Quem está entendendo? Quando a Bíblia fala categoricamente que Satanás é o pai da mentira, então todos aqueles que mentem é filho de quem? Não ouvi, é filho de quem? E o que Jesus disse? Ele mente, ele é desde muito tempo. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Por isso que neste momento, nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus está sondando os corações neste momento. Talvez você não percebe, mas o Espírito Santo de Deus está tocando nos corações daqueles que talvez que estejam mal intencionados. Ou naqueles que carregam um certo trauma na sua vida, ele não consegue se entregar a Jesus, porque ele sabe que tudo que ele fez, ele não merece a salvação, e falaste bem, porque não merecemos mesmo a salvação, somos imerecedores. Quem éramos nós? Pecadores, que não tinham arrependimento. Hoje somos pecadores sim, mas pecadores arrependidos. Nós temos consciência. Quando erramos, quando pecamos, o que vamos fazer? É se humilhar diante do Senhor Jesus, porque Ele nos perdoa. E não é de falar que Ele nos perdoa que você deve viver numa vida de pecados. É isso que Hebreus está dizendo no capítulo 4, versículo 12. Olha, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Além de ser viva, ela é eficaz. Além de ser viva e eficaz, ela é penetrante. Além de viva, eficaz e penetrante, ela vai na divisão da alma e do espírito. Onde um ser humano jamais poderá entrar nesse secreto de outro, a palavra de Deus vai lá. E não me pergunta como é que faz. O Senhor sabe como agir e sabe muito bem. É uma coisa que eu não tenho essa revelação, como que a palavra de Deus tem esse poder de ir lá. Como que a palavra de Deus, por passar tantos séculos, milênios, esta palavra continua viva.
E a lei de viva, ela é eficaz. E a lei de eficaz, ela é penetrante. E a lei de penetrar o mais profundo do ser humano, vai lá na divisão da alma e do espírito. Como que se explica isso? Olha, irmão, não fica perdendo, não fica preocupado com isso, não. Não fica preocupado com isso, como que Jesus, como que a palavra consegue ir lá na divisão da alma e do espírito. Uma coisa é certa, Ele sabe da sua vida nos mínimos detalhes. Ele sabe da sua vida, ouvintes, os mínimos detalhes. Ah, irmão, mas eu estou aqui em casa tão escondidinho, ninguém está me vendo, estou em casa sozinho. Você que pensa que está sozinho. A palavra do Senhor está lá mexendo em você. A palavra do Senhor está tocando no seu íntimo. Está sendo eficaz. Está aí na divisão da alma e do espírito. E se você está sentindo isso na sua alma, no seu espírito, glorifica a Deus, porque essa é a prova do amor que Ele tem para com você. Vamos lá, dá para decorar esse versículo? Seria muito bom. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, e das juntas, e é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração. Qual é a minha intenção do culto hoje? Pergunta para você mesmo. Qual é a minha intenção de estar aqui hoje? Qual é a minha intenção de coração? Qual é a minha intenção de estar aqui na casa do Senhor hoje? Será que foi somente porque nós estamos aqui num dia que a gente anunciou, divulgou e estamos com esta fé? Não somente isto. O Senhor conhece que a intenção do meu coração, que não existe outro lugar melhor, neste horário, neste dia, nesse domingo, não existe outro lugar melhor a não ser a casa de Deus. Essa é a intenção do meu coração. O melhor momento da nossa vida é estar na casa do Senhor. É o melhor momento. E isso faz sentido porque todas as vezes que termina o culto, a maioria de vocês volta para casa, desce pelo elevador, pelas escadas e vai para o estacionamento, entra no seu carro e chega em casa com aquela satisfação. Missão cumprida. De onde estou vindo hoje? Da casa do Pai. Estou regressando da casa do meu Deus. Sabe que peso tem isso, meus irmãos? É um peso tão importante na nossa vida, na nossa fé, que traz um resultado excelente. Eu não estou aqui na casa do Senhor porque estou sendo obrigado a estar aqui. Eu não estou na casa do Senhor porque alguém me obrigou a eu estar aqui. Eu estou aqui na casa do Senhor porque o amor de Cristo me contagia. Porque eu estando na casa do Senhor, com os meus ouvidos atentos, o meu coração voltado à palavra do Senhor, eu sei que esta palavra está atuando na minha vida, está atuando no meu coração, está atuando no meu espírito, está atuando na minha alma, e eu tenho certeza que o Senhor já está discernindo a intenção do meu coração, porque eu estou na casa do Senhor. Então não fique preocupado se aparecer alguém oprimido pelo diabo aqui no nosso meio. Não fique preocupado se aparecer alguém oprimido pelo diabo nesta tarde. Mas a palavra do Senhor já está surtindo efeito, talvez você não percebam. Talvez você esperava uma pregação mais eloquente. Uma palavra que o povo de Deus estivesse vibrando. Mas você não sabe o que é que Deus está fazendo nesse exato momento em corações agora. O Espírito Santo está atuando nos corações. Olha a situação. Já tem uma pessoa oprimida às obreiras, irmãs? Vamos lá. Já tem uma mulher endemoniada aqui. Somente através da palavra. Somente através da palavra.
Então esta palavra fere o diabo. Esta palavra fere o inferno. Esta palavra traz o pecador. Esta palavra transforma a vida. Eu não vou interromper a mensagem aqui para expulsar esse demônio agora, não. Não vou. Porque Deus está falando. O Senhor está falando. Coloca num cantinho aí. Mas não vamos perder esse momento tão principal que é a palavra de Deus. Irmãos, isso são consequências, irmãos, da palavra. Quando a palavra entra no coração do homem, vai mexendo na vida dele, vai mexendo na estrutura dele, vai mexendo no emocional dele, vai mexendo no seu íntimo, e vai trazer no seu coração aquele enxerto do amor de Cristo. O amor de Cristo. Quando a igreja está nesse foco, o Senhor fala: eu quero nesta tarde ouvir, não o que eu quero, mas o que eu preciso ouvir da parte do Senhor. Eu não estou aqui para ouvir somente o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que minha alma necessita nesta tarde. Eu sei que tem vidas aqui que estão precisando desse mexer, desse mover de Deus na sua vida. Há pessoas aqui, irmãos, que o Senhor está mexendo na estrutura dele, na estrutura emocional dele. O Senhor está agindo, está atuando nesses corações. E se você não pode perceber, foca em Cristo. Foca em Jesus agora. Foca nesse versículo. A palavra de Deus é vida. E eu quero acrescentar mais uma coisa aqui, irmãos. Mas antes de acrescentar isso, eu quero saber: quem é de Jesus aqui para valer? Levante a mão. Não, quem é de Jesus, mas para valer? Você não está aqui por temporada. Não estou satisfeito com a resposta ainda. Tem crente igual a andorinha. O tempo fechou, as andorinhas desaparecem. Tem crente que não pode ver luta, que está fugindo. Mas a pergunta é: se tem crente nesta tarde que é crente para valer, levanta a mão. Agora vai então, meus irmãos. Você acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus de verdade na sua mão? Ou na sua vida? Poucos acreditam. O diabo está tentando de todas as formas, irmãos, calar a boca dos pregadores. Satanás, ele está armando o projeto para tirar a Bíblia Sagrada da nossa mão. E se isso for permissão e acontecer, meu irmão, como é que isso vai ficar, irmão, sem a palavra de Deus na sua vida? Ou você já tem a Bíblia Sagrada aí cravada nas tábuas do seu coração? Você já leu a Bíblia Sagrada? Você tem a palavra de Deus aí no seu coração? Uma coisa, eu estou certo: pode tirar a Bíblia da minha mão, mas do meu coração não vou conseguir tirar. A palavra de Deus, ela traz, irmãos, a palavra do Senhor, ela traz uma certa ousadia, uma autoridade que ela não vem do pregador, mas ela vem do próprio Deus. E quando essa autoridade, ela vem com este poder na vida de um pecador, de um homem, de uma mulher, ele pode ser o que for, o Espírito Santo quebranta de uma forma tal o coração dessas pessoas que elas se arrependem, se curvam diante do Senhor. Essas vidas se curvam diante de Deus. Então não dá para fugir, irmãos, dessa realidade. A palavra do Senhor, será que vocês já gravaram? A palavra do Senhor, ela é... Fala comigo, a palavra do Senhor, ela é viva. Viva. Ela é eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra na divisão da alma e do espírito.
ela é viva, ela é eficaz, ela atua, ela age. E eu tenho certeza também que ela traz na vida do crente uma reação. Não, pera aí, irmão, a palavra de Deus está na minha mão. Meu Jesus, eu tenho desprezado a Bíblia. A Bíblia fica jogada lá num canto de casa. Eu tenho um tesouro na minha casa e não valorizo como deve ser valorizada. É a palavra de Deus. Momentos que eu deveria estar meditando a palavra, meditando, desfrutando da fonte sagrada. Eu perdendo o meu tempo com outras coisas. Perdendo o meu tempo com fofocas. Perdendo o meu tempo com conversinhas fiadas. Oh, meu irmão, a palavra de Deus e meus irmãos, ela é insubstituível e não necessita outro para complementar ela. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Um dia desses, irmãos, estava lendo, pena que eu não trouxe para vocês aqui, creio que não tenho aqui. Mas o famoso escritor Rui Barbosa chegou a falar isso. Na minha biblioteca, eu pego a Bíblia Sagrada e coloco lá embaixo. Ela é a estrutura para todos os livros. Se eu coloco ela no meio, ela é o centro de tudo. E se eu coloco ela em cima, ela é a coroa de tudo. Ela supera todas. A Bíblia Sagrada está na sua mão para examinar. Como dizem nossos irmãos hispanos, para escudrinhar a palavra de Deus. Para examinar de dia e de noite. De dia e de noite. Eu fui poupado por 13 anos. Porque nunca ninguém apresentou uma palavra, uma Bíblia Sagrada em casa. Nem para mim, nem para os meus irmãos, nem para os meus pais. Ao contrário. Éramos recomendados, se aparecesse um crente na porta de casa com a Bíblia Sagrada, ou nem falava Bíblia, com um livro preto na mão, não era nem para receber. Porque contava na época, se a pessoa ter acesso a esse livro, vai ficar louco, vai ficar demente. E o diabo nos enganou por muitos anos. Mas desde o dia que eu tive acesso à palavra de Deus, eu não fiquei não. Eu fiquei mais apaixonado por Jesus, pela palavra, pelas santas escrituras. Tem vários testemunhos. Vários testemunhos. E uma delas que eu ouvi do irmão numa época dizendo que ele era assaltante. Roubou a casa do irmão, só que o irmão foi para a igreja. E foi com a Bíblia e deixou outra em casa. E a única coisa de valor que esse ladrão encontrou na casa dele foi a Bíblia Sagrada. Falei, não tem nada, vou levar esse livro aqui mesmo. E ele levou o livro para casa. O bandido levou o livro para casa. E lá começou a examinar e começou a ler. E não vai que a palavra de Deus surtiu efeito no coração do ladrão? Fez um efeito tremendo. Só que lá na contracapa tinha lá o endereço da igreja onde o irmão congregava. E ele pegou 3,16 de João, muito conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, que enviou seu filho para morrer pelo pecador. E aquela palavra foi mexendo no coração daquele homem, foi mexendo, falando, eu tenho que ir nesta igreja. E ele foi, conseguiu a igreja, foi assistir um culto lá na igreja. E o testemunho do irmão diz que no primeiro culto ele voltou transbordando. No segundo dia ele também não aguentou ficar em casa, foi para o culto. No terceiro dia se entregou a Jesus. E depois de tudo isto, ele sentiu força e coragem para contar o testemunho dele. Está engraçado que ele pegou o microfone para contar o testemunho. Ele falou, irmãos, hoje eu sou crente em Jesus, mas vou contar o testemunho. Eu, sendo um ladrão, bandido, fui na casa, entrei na casa daquele crente, daquele irmão ali, olha. Roubei a Bíblia dele.
roubei a Bíblia dele e levei para casa. Mas a palavra que eu peguei fez um efeito na minha vida. E depois que eu aceitei Jesus, vim para a igreja, eu tentei devolver a Bíblia para o irmão. Eu falei, não quero não, irmão, essa Bíblia é sua, a palavra de Deus está na sua mão, fica com você. E esta palavra mudou a minha vida. Então, irmãos, não aparte esta palavra do seu coração por nada. Não aparte seu coração por nada. A palavra do Senhor nos fortalece, ela nos encoraja. Você viu a passagem em Josué? Josué, você está inseguro. E não é para menos. Porque todo Israel está sobre os seus ombros, porque após a partida de Moisés. E é você que vai liderar daqui para frente. É você que vai levar o meu povo na terra prometida. Mas uma coisa eu te digo, Josué. Seja forte e valente, mas não aparta esta palavra da lei do seu coração. Não aparte a palavra de Deus, não se afaste da palavra de Deus. Não te mandei eu. Tenha bom ânimo, que eu serei contigo. Irmãos, a igreja de Cristo, nos primeiros séculos, ela passa por uma grande perseguição. Onde os nossos irmãos, infelizmente, muitos irmãos foram mortos porque não negaram o nome de Cristo. Porque não negaram. Eles não tinham o que nós temos hoje. Um livro de 66 livros. Eles não tinham uma Bíblia Sagrada bem detalhada como temos hoje. Mas eles tinham o essencial. A promessa, a presença de Deus na vida deles. A presença de Deus. E quando olhamos para esse lado, meus irmãos, conhecendo um pouquinho da história, você vem, olha o quanto custou para a Bíblia Sagrada chegar na nossa mão. E eu pergunto, por que ela ainda é desprezada na mão de muitos crentes? Por que ela continua sendo desprezada? Me falava um colega, pastor, que ele admirava o testemunho de um pastor ancião. Ele era tão apegado na Bíblia Sagrada, que ele mandou fazer uma caixa de presente uma caixa de presente bem bonito, o melhor que fez na época. E aquela caixa de presente, mas é muito trabalhoso isso. Olha só, a caixa de presente, ele pegava a Bíblia com as duas mãos, colocava dentro da caixa, embalava, ia para a igreja, e quando ia à igreja, pegava aquela caixa de presente, com todo o cuidado, tirava a Bíblia dentro da caixa, para uso dele, e quando guardava era com esse cuidado também. Que amor, que dedicação com tudo isso. Mas é exagero, irmãos. Você sente o amor pela palavra de Deus? Irmãos, estou falando bem compassado aqui, irmãos, eu não estou falando bem estridente, ou gritando, ou naquele culto pentecostal. Mas aqui em nosso meio, milagres já estão acontecendo. Peça aos irmãos obreiros, obreiras aí nos ajudar, irmãos. Caminho no meio do povo. Tem pessoas no meio da igreja que vai precisar de ajuda. Deus está realizando milagres aqui entre nós. Mas eu quero encerrar já, meus irmãos, eu quero encerrar. Capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, diante da palavra, diante das escrituras. Antes todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele a quem temos que tratar, que é com quem? Com o Senhor. Tudo o que fizermos através desse corpo, nós vamos prestar conta diante de Deus.
Tudo. E agora eu chamo você para essa reflexão. O que a Bíblia Sagrada representa na sua vida? O que a palavra de Deus representa na sua vida? Aleluias. Vamos dar prioridade à palavra. Vamos dar prioridade à palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 22, somente já para nós ir ao término desta mensagem. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 24. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Mas aquele, porém, que atenta bem para a lei é perfeita da liberdade nisso. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Será bem-aventurado. E aqui eu encerro esta palavra.